Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, eu vou fazer uma leitura no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 17 até o versículo 20, tá? É uma passagem que, na sessão que ela está incluída, que o assunto está sendo tratado, vai até o versículo 27, mas por questão de tempo, eu vou ler apenas do 17 ao versículo 20. O tema da passagem é o pranto de Davi por Saul e Jonatas. O texto diz o seguinte: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo ele que ensinasse os filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido. Como caíram os teus valentes? Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Bem, todos nós que lemos a Bíblia, todos nós que conhecemos a Bíblia um pouquinho, sabemos que Davi e Jonatas eram grandes amigos. Todavia, o pai de Jonatas, o rei Saul, foi um dos mais terríveis inimigos de Davi. Por várias vezes, ele tentou matar Davi. Ele encomendou a morte de Davi. Por várias vezes, ele tentou trazer prejuízos a Davi, humilhações a Davi. Eu não vou entrar nos detalhes, porque todos nós sabemos o relato histórico do comportamento de Saul para com Davi. Agora, nós encontramos um texto onde está sendo relatado a morte de Saul e Jonatas. Os dois morreram em uma batalha contra os filisteus. Quando a notícia chega para Davi, ao invés de Davi ficar feliz, porque o rei Saul havia morrido, o seu maior inimigo, adversário, havia morrido, e ainda mais, com a morte de Saul e Jonatas, que era o seu filho, abria-se o espaço mais fácil para a coroação de Davi como rei. Mas qual é o comportamento de Davi? Ao invés dele se alegrar, ao invés dele comemorar e dizer, tá vendo? Tentou me matar várias vezes, agora morreu, Deus puniu, Deus tratou, né? Porque é assim que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Tem canções, tem pregações que ensinam o revanchismo no Brasil. Agora deu uma acalmada por causa da questão do coronavírus, muitas coisas deram uma freada, né, vamos assim dizer, deram uma pausa. Mas o que nós estávamos vendo ultimamente no nosso país era eventos, congressos, festividades, e com temas sugestivos, pregações e canções sendo cantadas, falando de revanchismo, trazendo a apologia, trazendo o ensino, a defesa do revanchismo. E isso é uma tremenda de uma estupidez, é uma tremenda falta de conhecimento e ignorância, porque o mesmo Deus que me ama, ama também aquele que me persegue. O mesmo Deus que amava a Davi, também amava a Saul e queria a salvação de Saul, a conversão de Saul, embora não acontecesse. Mas Deus deseja que todos os seres humanos venham ser salvos. O apóstolo Paulo ensinou isso em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos venham ser salvos. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11 do seu livro, ele fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus, ensinando o Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus, ele nos manda amar
Ele nos manda desejar o bem, orar pelos nossos inimigos. Agora, então, por que que a igreja, nos últimos anos no Brasil, deixou-se levar por este ensino? Porque este ensino, ele traz um certo conforto ao egoísmo humano. Quer dizer, você me prejudicou, quando eu ver você sendo prejudicado, quando eu ver você sendo, de certa forma, tendo dificuldades em sua vida, eu vou comemorar. Eu vou dizer que é Deus que está respondendo às minhas orações. E isso traz um certo conforto ao egoísmo humano. Mas Deus não é assim. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que também havia e há em Cristo Jesus. Paulo ensinou isso lá no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses. Então nós não devemos ter prazer na destruição, na morte, no sofrimento. Nós não devemos ter prazer nos prejuízos que aquelas pessoas que às vezes nos trazem dificuldade têm ao longo de suas vidas. Infelizmente, eu já presenciei situações vergonhosas. Eu já presenciei pessoas comemorando o fato de algum irmão que às vezes não era tão chegado dele estar desviado. E dizer aí, ó, me perseguiu, me prejudicou, agora está desviado. Isso é uma ignorância. Isso é uma coisa absurda. O pai do filho pródigo, mesmo sofrendo tantas injustiças, o filho foi ingrato, o filho o abandonou, o filho só viu nele uma fonte de recursos, de dinheiro, né? O filho foi embora, né? Dividiu a propriedade, teve que vender uma parte da propriedade, né? Porque o filho queria a herança, o filho foi embora. Mas qual foi o comportamento do pai do filho pródigo? O comportamento dele foi desejar o bem do filho. E quando o filho voltou em uma situação miserável, ele não colocou o dedo na cara do filho e disse: está vendo aí, seu malcriado, seu ingrato, seu infiel? Você está sofrendo porque você foi infiel. Você está colhendo o que você plantou. Né? Não, ele não fez isso. Quando o filho voltou em uma situação miserável, rapidamente ele providenciou roupa, calçado, anel, alimentação e fez uma festa para o filho. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos se esforçar para alcançar a nossa salvação e também para levar outros a serem salvos, inclusive os nossos adversários. O apóstolo Tiago, ele nos ensina em sua carta, no capítulo 5, versículo 20, que qualquer um de nós que fizer converter um pecador, estaremos salvando uma alma, estaremos livrando uma alma, estaremos cobrindo uma multidão de pecado. Então, não venhamos a ter prazer na destruição, na desgraça, no sofrimento dos nossos inimigos. Não é fácil. A nossa natureza é tendenciosa. A nossa natureza é pecaminosa. O mundo que nos rodeia, ele é um sistema que ele incentiva essa prática, a prática do revanchismo. Não é fácil, mas vamos se comportar como Davi. Davi é interessante, que Davi tinha muitas falhas, mas ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ficou sabendo da morte de Saul, ao invés de ele comemorar, ele disse assim: olha, nem sequer publiquem, nem sequer falem desse assunto, para que os inimigos de Israel, os inimigos de Saul, não venham ficar sabendo, não venham ter motivos para comemorar. Olha que coisa maravilhosa. Vamos aprender com a palavra de Deus. Não é fácil. Quando alguém nos persegue, quando alguém nos prejudica, no momento parece que dá vontade de se vingar, mas a vingança pertence a Deus. Né? Nós devemos se submeter à vontade de Deus e pedir para Deus nos dar força e graça para orar e abençoar a vida daquele que está nos perseguindo. E tocar a nossa vida e entregar tudo nas mãos de Deus. Deus é o Senhor do tempo, Deus trabalha e muitas vezes
Deus trabalha para salvar e para restaurar aquela pessoa que às vezes erradamente estava nos perseguindo. Que bênção, né? Você ter uma pessoa que te perseguia, mas com o tempo Deus trabalhou no coração e na vida dela, e hoje ela ser também um servo, uma serva sincera de Deus e estar caminhando com você em direção aos céus. Isso é possível. Quer ver que é possível? Capítulo 9 do livro de Atos. Saulo perseguia a igreja. Saulo tentava prender e até mesmo, se possível fosse, matar os cristãos. Mas um dia Jesus se encontrou com ele, apareceu para ele, se revelou a ele, e aquele homem que era perseguidor da igreja se tornou um dos seus maiores aliados e integrantes. E nós conhecemos a história de Saulo. De perseguidor, passou a ser perseguido juntamente com a igreja de Cristo. Então é possível Deus transformar a vida daquele que está te perseguindo, Deus fazer uma obra na vida dele e ele ainda ser um grande aliado seu. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.